Pedimos àqueles que se sentirem confortáveis, que fechem seus olhos físicos, para que nós possamos, assim, nos desligarmos um pouco das coisas materiais, da influência da luz material, dos ruídos, para que consigamos nos conectar com a espiritualidade, com esses irmãos que já se encontram no trabalho, antes mesmo de aqui chegarmos, pois sabemos que a atividade espiritual é permanente, contínua, estão sempre ao nosso lado, nos auxiliando em todos os nossos momentos de dificuldades e até daqueles momentos de alegria. Que nós possamos buscar o querido Mestre Jesus, trazendo para junto de nós, agradecendo-lhe pela oportunidade de nos trazer o Evangelho, a Boa Nova, as notícias do Reino de Deus. Que nós sejamos capazes de apreender essas notícias como verdadeiros ensinamentos dos quais necessitamos para a nossa caminhada aqui na Terra. Que nós consigamos, através desses amigos bondosos, nos mantermos atentos, não desviando a nossa atenção, mas sim prestando atenção nos esclarecimentos que nos serão trazidos aqui na noite de hoje. Mestre Jesus, que em teu nome se faça presente entre nós, como nos disseste que onde houvesse 2 ou mais, aí estaria presente. E é confiante nisso que aqui estamos para receber mais um pouco dos seus ensinamentos. A Sebastião Martins, mentor dessa casa, a toda a equipe espiritual e, sobretudo, a Deus, pedimos a permissão para iniciar o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Muita paz para todos, sejam todos bem-vindos, todos os irmãos que se predispuseram, arrumaram um tempinho, estão aqui conosco, sejam bem-vindos. O tema que nós escolhemos e foi anunciado com antecedência para que hoje pudéssemos estudar é consciência e inconsciência. É um tema dificílimo. Não é um tema fácil. Provavelmente, na nossa conversa, embora vocês estejam ouvindo um monólogo, mas na nossa conversa é possível que suscite na cabeça de alguém aí as perguntas normais. Pode fazê-la, basta levantar a mão, não tem problema não. Em não sabendo, nós anotaremos para responder na próxima oportunidade. Mas é um tema difícil. Como nós vamos estudá-lo? Nós vamos estudá-lo à luz do Espiritismo, à luz dos ensinos da doutrina espírita. Qual é a nossa base? Nós vamos estudar consciência e inconsciência, assim como nós, e é verdade, nós estamos estudando o Espiritismo em cima daquele tripé conhecido: ciência, filosofia e religião. Não vamos fugir disso aí. Até porque não temos conhecimento, não dominamos aqui para discutir esse tema com a psicologia ou com a psiquiatria. O nosso enfoque, todo ele, é em cima da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. Guardem o que nós vamos falar neste momento. Eu até escrevi para não esquecer. De uma forma consciente ou inconsciente,
O ser humano, ou seja, nós, cada um de nós, estamos sempre criando. Ou seja, de uma forma consciente, gravem isso, de uma forma consciente ou inconsciente, nós estamos sempre na ativa. Não temos como fugir de responsabilidades, e vamos falar isso muitas vezes aqui hoje. A nossa consciência, ela é interessante. Como o nosso estudo está pautado pela ciência espírita, pela filosofia espírita e pela religião, nós não temos como, inicialmente, nos aproximarmos um pouquinho só da língua portuguesa. Assim, o que é ser consciente? O que é ter consciência? Todo mundo conhece isso. Nós dissemos que é difícil, o entendimento do assunto mas aqui todo mundo sabe. Lucidez. Se estou lúcido, eu estou consciente. Lúcido como? Quanto àquilo que está ao meu derredor. Se eu estou percebendo aquilo que está ao meu derredor, eu estou lúcido. E se eu estou lúcido, eu estou consciente. Aí vem uma armadilha. Se eu estou consciente quando estou lúcido, e quando não estou lúcido? E quando não estou lúcido, eu estou inconsciente? Pode ser até que o entendimento nosso, nas perguntas que nós estamos fazendo a nós mesmos, esse entendimento seja este. Se eu não estou lúcido no momento, se eu não estou percebendo no momento aquilo que está ao meu derredor, eu estou inconsciente. Se eu estou inconsciente, eu não sou o responsável. Lei do engano. Equívoco. Nós acabamos de dizer isso. Nós estamos sempre, de forma consciente ou inconsciente, nós estamos na ativa. Nós estamos intensos. Ainda mais próximo da língua portuguesa. Consciência é mais ou menos aquele senso de responsabilidade que nós percebemos em alguns momentos. É isso mesmo. Ou seja, se eu percebo com determinados fatos, na relação do dia a dia, a responsabilidade, eu estou consciente, eu estou lúcido. Mas e se não percebo? Se eu não tenho o senso de responsabilidade, eu estou livre? Não estou, continuo responsável. Mesmo que as minhas ações não estejam ali no domínio da minha consciência, eu estou inconsciente, mas eu sou responsável. Não há como escapar, não. Aquele sentimento é um sentimento, às vezes, bem aflorado, é quase uma percepção que nós temos, que cada um tem, daquilo que passa em nós, não é passa por nós, não, que passa em nós podemos chamar também de consciência. Mas, e se eu não tenho essa percepção? Se eu não percebo em mim esse sentimento? É uma inconsciência, mas eu não perco a relação com o meu mundo, com o meu arquivo, com aquilo que está em mim. Ou seja, eu continuo responsável. Poderíamos dizer também que aquela voz interior, isso nós conhecemos muito bem, aquela voz aprovando ou reprovando as nossas ações, seja uma manifestação da consciência. Nós diríamos até, no aspecto da religião espírita, eu não gosto dessa expressão não, viu? Mas é só para criar analogia aqui. Nós diríamos até que neste momento é sentir Deus em nós. Ora, se eu já tenho a competência, se eu estou aqui dentro da minha alma,
ouvindo uma voz interior que está aprovando ou desaprovando ou reprovando as minhas ações, é Deus. É a presença de Deus na minha alma. Isso está muito vinculado ao tripé que nós dissemos agora mesmo, ciência, filosofia e religião, mas muito mais próximo do processo religioso. Então, estamos verificando que é um tema assim complicado, mas não é um tema assim que a gente deva desprezar, não. A doutrina espírita, de uma maneira geral, quando nós estamos estudando, ela pugna para que nós, espíritas, a cada momento estejamos mais conscientes. Qual é a proposta nossa, de cada um expositor que vem aqui? Que quase diariamente está aqui à frente do grupo, falando para encarnados e desencarnados. A proposta é que nós nos apropriemos a cada oportunidade que estamos tendo de um conhecimento. Mas não é só no sentido cultural. Aliás, o sentido cultural fica de lado. É no sentido moral, é no sentido ético e no exagero. Só porque eu disse que não gosto, e no sentido religioso também. Então nós estamos, neste momento, dizendo assim, que a doutrina espírita, ela pugna pela consciência do espírita, para que nós, agora, hoje, estejamos mais conscientes do que estivemos aqui ontem. Não poderíamos generalizar, poderíamos dizer assim, mas e os outros segmentos religiosos? Eles também têm a mesma preocupação? Não tem, não tem. Porque quando nós estamos, embora não tenhamos utilizado esta palavra sinônima, quando nós estamos falando sobre consciência, nós estamos dizendo assim, eu estou na utilização da minha liberdade, consciente da minha liberdade. E para os outros segmentos religiosos, não interessa que os religiosos vinculados a esses segmentos tenham liberdade para pensar. Porque quanto mais vinculados às doutrinas expressas nos segmentos religiosos, mais serão fáceis de serem manipulados. Isso ocorre com frequência. Não é de hoje também não, já tem um tempão que isso aí. Então nós estamos dizendo assim, que na doutrina espírita, esse interesse pela consciência, ele é um interesse legal, é um interesse que está próximo, mas quando nós falamos de uma maneira generalizada sobre só o aspecto religioso, nós não verificamos isso não. Não há interesse de nenhuma liderança religiosa que o seu grupo seja um grupo independente e pense por si só. Não há interesse não. E tem que pensar de acordo com E hoje nós já cometemos aqui a indelicadeza de dizer doutrina espírita. É como se o espiritismo estivesse nos doutrinando. Mas fomos até habilidosos quando dissemos assim, olha, na verdade, esta doutrina que nós estamos estudando, ela tem um tripé e nós estamos estudando o espiritismo em si. Nós não estamos recebendo uma carga de imposições de ideias para que nós lá fora tenhamos que aplicá-las. A consciência é isso. O processo de consciência é difícil isso. É difícil. Mas é o que nós estamos nos propondo. Das ferramentas sociais que estão mais... Esse processo de consciência fica mais explícito, embora no particular nós não vamos achar que seja. Desses processos sociais, o que mais está assim evidente é o processo que envolve o direito nas nossas vidas. Nós estamos numa sociedade moderna, numa sociedade que a cada dia tem os seus modelos, e é uma sociedade que tem alguns bilhões de habitantes, e é uma sociedade complexa, mas o direito em todas essas camadas sociais, em todos os países, em todas as sociedades, ele se faz presente.
De uma maneira ou de outra eles fazem presente. Isso é interessantíssimo. Nós aqui no Brasil nos vangloriamos, provavelmente nós teremos a concordância de muitos aqui, nós nos vangloriamos de possuir uma legislação que cuida do meio ambiente, que cuida da natureza, uma legislação avançada. E é verdade, sim, nós temos. O que nós não temos ainda é a consciência de cumprirmos essa legislação. Mas a nossa legislação é uma excelente legislação. Ela é uma legislação avançada. Ela é tão avançada que em determinados momentos, e isso falando só de Brasília, a gente liga lá nos processos de comunicação e o jornal lá, o jornalista está dizendo assim: olha, hoje foi apanhado, o Corpo de Bombeiros hoje foi chamado para ir lá no Parque Way para socorrer uma família de gambás. É uma notícia? É. Mas quando está sendo dito aquilo ali, que o Corpo de Bombeiros, que é uma instituição, deslocou uma viatura com um monte de gente para ir numa determinada residência para amparar uma família de gambás, é interessantíssimo. Porque se o dono da casa lá maltrata um gambá qualquer daqueles, ele está cometendo um delito. É a legislação que cuida do meio ambiente, da preservação dos animais. As cobras, eu não sabia não, isso eu vi recentemente, que a Austrália tem muitas cobras, que a Índia, eu estou falando de cima para baixo para dizer que em terceiro lugar está a Austrália, tem muitas cobras, e que a Índia está em segundo lugar, tem também muitas cobras, por estar em segundo lugar, mas que o campeão mesmo é o Brasil, e que o Brasil tem serpentes de todo jeito. Além da quantidade que ganha desses dois outros países, tem também no número, nas qualidades. E até mesmo estas cobras, elas estão incluídas nessa legislação. Ora, é uma legislação avançada. Para um país que tem uma legislação dessa, embora nós não tenhamos facilidade no cumprimento desta lei, é avançado. No entanto, como hoje nós estamos discutindo o processo de consciência, nós estamos, de uma maneira geral, no país, discutindo tanto na legislação quanto nos julgamentos das ações que estão tramitando nos tribunais superiores, uma que está já decidindo, já existem votos, dizendo assim, que o ser humano, até 120 dias de vida, ele pode ser assassinado no ventre materno. Ora, mas estamos acabando de falar de uma legislação cuidadosa quanto ao meio ambiente, quanto à natureza, quanto aos periquitos, aos papagaios, às cobras, aos gambás, mas estamos dizendo que a obra-prima de Deus, que é a alma humana, ela pode ser assassinada no ventre materno até 120 dias. Estamos discutindo consciência. Que consciência é esta que no nosso processo evolutivo, todos nós, das dimensões todas que estão aqui presentes, que consciência é essa que nós estamos? Ah, mas a gravidez, 120 dias estamos dizendo no ventre da mãe, a gravidez é fruto de um estupro. Para justificar. Na verdade, o que está sendo votado hoje nos tribunais e que a legislação também já está trabalhando, não tem nada a ver com estupro, não. Do estupro já está decidido há muito tempo que pode praticar, sim, esse assassinato. Mas o que nós estamos aqui discutindo é que avanço é este que os irracionais, não estou diminuindo animal irracional, não. Eu só estou comparando com o racional, com a alma humana. Mas que avanço é esse? Que consciência é essa? Consciência coletiva. Porque muitos de nós estamos pensando, ah, mas eu não votei nisso.
Eu não estou no tribunal lá, não sou ministro e não decido. Como eu não sou legislador, não sou nem deputado, nem senador, eu não tenho nada a ver com isso. Temos sim. Temos sim. Porque aqui nós tivemos uma escravidão das mais prolongadas do planeta, no Brasil. Uma escravidão que durou mais de 300 anos. E eu não estive nela, eu não decidi nada sobre ela. Nós somos responsáveis sim. Nós somos responsáveis por ela que ocorreu e somos responsáveis pelas consequências que hoje, alguns anos depois, ou seja, mais de um século do rompimento com a escravidão no papel, nós ainda, todos os dias, registramos fatos vinculados. E não são positivos não, são fatos negativos. São fatos negativos. Então eu não estive com a minha consciência ligado a esses fatos, eu não sou responsável. Somos sim. É uma consciência, poderíamos, para ficar um pouco mais leve, dizer assim, é uma consciência coletiva. Meus queridos irmãos, nós não temos como. Nós dissemos aqui no início e pedimos, gravem isso aí. Ou de forma consciente, ou de forma inconsciente, o ser humano, a alma humana, ela está sempre criando, ela está viva, ela está em atividade. Ora, se estamos, somos responsáveis. Assim como somos responsáveis pelos votos que estão surgindo lá nos tribunais, aprovando o assassinato. Na casa espírita, quando falam aprovando um assassinato, fica muito pesado. Na verdade, nós aqui estamos dentro da compreensão de que a vida é eterna, que o espírito é eterno e que o espírito ali mesmo, não tendo a chance de prosseguir no ventre materno, nós estamos dizendo assim porque muitas famílias que estão aqui presentes, representadas dos dois lados da vida, já passaram por dramas desta natureza. Mas esses espíritos, eles não vão morrer. Eles terão apenas uma reencarnação interrompida. Fica fácil a argumentação. Só a argumentação que ela não convence muito quando nós estamos discutindo consciência. Por que ela não convence? É porque mesmo o fruto de um estupro numa gravidez não é uma força do acaso. Existem leis das mais profundas, das mais intensas e cujas leis todos nós nos encontramos vinculados, que estão ali sendo cumpridas. Se quisermos discutir aqui o restringimento daquele espírito que antes de se vincular àquele ventre esteve num processo de esquecimento do seu passado, estamos discutindo consciência. Ele está entrando para um processo de inconsciência do seu arquivo. Ele não terá lembranças, ele não terá acessos. É a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus funcionando ali para que os conflitos sejam menores quando ele renascer. Nós vamos realizar um trabalho mediúnico daqui a um pouquinho, aqui no salão. Todo mundo aqui conhece, quase todos participam, os médios estarão aqui com os dirigentes e vêm as manifestações. Vamos na psicofonia. Psicofonia é a incorporação. O médio incorpora, ou a médio incorpora, e vem um espírito e se comunica, dizendo: olha, eu sou inimigo da peça que está sentada ali. Isso é uma delicadeza de discussão assim tão aprofundada, porque às vezes o espírito que está se comunicando é o espírito do próprio médium.
Às vezes não há uma incorporação, como se uma outra alma, um outro espírito se aproximasse, sintonizasse com o médium e pudesse utilizar as suas faculdades para comunicar. Por quê? Mas isso é mistificação? Isso para a doutrina espírita é ruim? Não, é um processo normal de mediunidade. A mediunidade não está deixando ali naquele momento de ser mediunidade. No entanto, quem está se comunicando no processo anímico é o próprio médium. Mas é ele, na sua personalidade, que ele vive. É o João, é o médium João? Não. É o médium Antônio, que há 200 anos atrás, olha que complicação, é o espírito que há 200 anos atrás é um indivíduo, mas teve uma outra personalidade, em cuja personalidade ele teve o nome de Antônio, e agora ele está reencarnado como João e é médium. Mas naquele momento, num processo anímico, ele mergulha dentro dele. Nós estamos discutindo consciência. E ele tem consciência disso. Ele mergulha dentro dele e vai lá 200 anos atrás, e a personalidade forte que ele teve lá do Antônio vem e quer dominar o ambiente e quer dominar a vida do próprio médium. E o médium se sujeita numa reencarnação presente. Estávamos falando de um processo reencarnatório. Lá no restringimento, quando o espírito, estávamos dizendo do desencarne, do aborto, quando o espírito vai para o restringimento, ele esquece quem foi ele. Esquece entre aspas. Por isso que dissemos aqui do início, de forma consciente ou inconsciente, nós somos responsáveis. Esquece entre aspas. Ou seja, é apenas um processo magnético para que ele não se lembre. Isso é bondade de Jesus, é bondade de Deus, permitindo que no reencarne, aquele espírito não tenha que passar por um monte de dificuldades que ele não suportaria. E uma delas é essa que nós estamos falando. O espírito Antônio, o indivíduo é o espírito, o Antônio é a personalidade. De 200 anos atrás, foi uma personalidade forte e não concorda em absoluto que o médium esteja aqui presente num corpo do João. E vem e fala como se fosse uma entidade terceira. Então o dirigente, atenção dirigentes, os dirigentes terão que serem doutores em língua portuguesa para entender principalmente o tratamento. Se está na primeira pessoa, se o pronome é na primeira pessoa, se o verbo é na primeira pessoa, porque às vezes, e é um dos caminhos que os espíritos pisam na bola e escorregam, é nesse tratamento, quando eles estão falando sobre eles mesmos. Isso ocorre com o médium, isso ocorre com quem está vinculado ao trabalho mediúnico. Mas não teve o restringimento? Ele não esqueceu, mas o arquivo, por isso que continuamos sendo responsáveis. Os 44 mil anos de experiência da alma, eles estão aqui. Eu posso não ter acesso agora, mas eles estão aqui, eles são meus. Então não há crime nenhum, não há delito nenhum, não é uma mistificação quando isso ocorre no trabalho mediúnico. Mas o espírito que desencarna e a lei que o homem está elaborando, e a consciência coletiva tem acesso, diz que até 120 dias no ventre materno ele pode ter a sua reencarnação interrompida. Poder pode, só que é o que nós estamos discutindo hoje aqui, consciência. Primeiro, este espírito que vai ter a sua interrupção na gestação e não vai chegar aos 9 meses e não vai reencarnar,
E vai ter problemas seríssimos. Porque ele esqueceu é força de expressão. Ele está isolado da sua integridade, da sua individualidade. Ele não sabe quem é ele. Porque ele foi preparado para isso. Para quando renascer, ele não ter essa interferência vai atrapalhar a sua vida. O outro aspecto, nós dissemos, não existe acaso. Esta alma que está voltando, mesmo que seja fruto de um estupro, ela tem as afinidades, porque o que nos joga na vida, o que nos joga nessas situações todas, destes fatos, é a nossa consciência. A lei que prevalece para com... mas quando eu fui reencarnar, eu fiz reuniões com mentores, com guias, para que eu pudesse achar a minha mãe adequada, meu pai adequado, para acertar um monte de contas. É verdade que nós voltamos para acertar alguns ponteiros, sim. Mas o que me faz localizar-me no plano espiritual de forma conveniente com o reencarne sou eu mesmo, é a minha consciência, é o acesso que eu tenho sobre quem sou. Essa pergunta ela é fatal. Quem sou eu? Quais são as afinidades que eu tenho, que foram criadas nos 44 mil anos de existência, nas centenas e mais centenas de reencarnações? Quais são as afinidades que eu tenho para com o meu derredor? Mude a palavra afinidade. Quais são as minhas responsabilidades? Dissemos isso aqui. Quais são as minhas responsabilidades com o meio, com a vida, com o planeta, com o país, com a sociedade onde me localizo? Aonde me localizo? Exatamente, porque esta colocação, ela é pessoal, ela não é fruto de um estalar de dedos, não é fruto de um milagre, ela não é fruto de um protecionismo. Eu vou reencarnar, mas eu tenho um coronel, Nivaldo está aí não? Então posso citar o exemplo. Eu tenho um coronel que foi meu amigo e que está desencarnado e que vai me apadrinhar. Ajuda nós temos sim. Mas esse dedo indicando, o coronel não vai ter essa condição não. Eu vou reencarnar soldado raso, sem os respaldos que gostaria de ter, porque eu não mereço. Eu não mereço, eu não tenho. A minha consciência, ela me coloca numa outra situação, diferente daquilo que gostaria de estar. Meus queridos irmãos, o tempo está passando, vencendo, eu fico grato imensamente, mas a presença de Deus em nossas vidas, a presença de Jesus em nossas vidas, são presenças que estão ali para nos orientar neste sentido. Quando alguém desencarna, já estou encerrando. Quando alguém desencarna, de uma maneira geral, nós estamos falando aqui, o desencarne é a transferência desta dimensão para outra dimensão. Então o espírito deixa esse corpo aqui físico e pega um outro corpo que é o perispírito, para viver na outra dimensão. Em alguns, na grande maioria dos casos, aquele que desencarnou fica internado uns bons dias lá, mas ele vai se localizar onde a sua consciência o colocar. O que nós queremos dizer aqui é o seguinte: quando o espírito desperta desencarnado, a sua consciência é importantíssima para ele, porque provavelmente ele terá alguns dos seus antepassados, dos seus parentes que desencarnaram antes dele e que estarão ali para auxiliá-lo. Mas na verdade as coisas não são tão simples assim não. O problema da consciência às vezes o joga numa disputa religiosa. Eu frequentei tal religião assim, já tem um punhado de espíritos desencarnados lá dizendo: ei, vem para cá. Mas eu frequentei o Sebastião Mártir.
Lá estarão alguns que frequentaram aqui, que estão desencarnados. Não é aqui. Essa é uma dificuldade enorme. Então a presença de Deus e de Jesus em nossas vidas é para permitir que a nossa condução seja consciente. Quando nós fizemos aqui, declinamos aqui algumas, olha, consciência é lucidez, olha, consciência é a voz interior. Nós estávamos mais ou menos dizendo sobre isso. Ele vai acordar lá desencarnado e a voz interior dele estará dizendo para ele assim: você nem desencarnou, rapaz, você está vivinho da Silva. E esses que estão aí ao seu derredor são aqueles que a sua consciência está a colocá-los junto de você. Agora, a decisão, a habilidade de que caminho tomar é com Jesus, é com Deus. Porque a responsabilidade não é de ninguém daqueles que ali estão, não. É pessoal de quem desencarnou. O que é que eu vou fazer aqui desencarnado? Que rumo eu tomo? Se não estudou, se não veio aqui hoje e não ouviu isso aqui, vai ficar perdido, não vai? Ele vai dizer para ele mesmo: eu não sei decidir, eu nem estou consciente de mim mesmo, eu estou meio morto, meio vivo. Então a presença de Deus, a presença de Jesus, quando nós falamos das presenças, nós estamos falando dos ensinos que nós temos acesso, daquilo que a doutrina espírita permite que a cada dia, a cada momento, nós estejamos aí apalpando. Mas eu agradeço essa bondade, este carinho de todos por nos permitir a vinda aqui hoje. Muito obrigado. Esta preparação para a prece, para a recepção das energias, é algo assim de extraordinário, porque vai depender do indivíduo, de cada um, e de abrirmos as portas da nossa alma para a recepção da ajuda, do amparo, da assistência em todos os segmentos da nossa experiência terrena e também no passe que desenvolve na dimensão espiritual. Ou seja, a alma, neste instante, em sintonia com o ambiente, e essa sintonia é a sintonia com Jesus, ela se prepara e recepciona o que há de melhor, o que há de mais positivo existente nos laboratórios do espaço. Por misericórdia de Jesus, permita que seja assim. Permita que os espíritos amigos generosos que aqui estão na direção espiritual do ambiente, deste encontro, aqueles que são terapeutas especializados no atendimento àqueles que necessitam, possam, vislumbrando as possíveis mazelas de cada um de nós, atender na nossa intimidade, para que nós tenhamos de forma direta, amenizada a nossa dificuldade no prosseguir. Agradecemos enormemente, Jesus, pela misericórdia deste atendimento, pela misericórdia deste fortalecimento. E agradecemos as presenças dos vossos prepostos, terapeutas vossos, que estão neste atendimento a cada um. Assim, agradecidos enormemente, é com a permissão de cada um destes irmãos, do patrono desta casa e com a permissão de Deus, é que nós estamos concluindo o passe aqui nesta casa, neste recinto. Que assim seja. Graças a Deus.